Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Muito bom nós estarmos juntos mais uma manhã de domingo, mais um dia do Senhor. Gratos ao Senhor por sua bondade, graça, riqueza e misericórdia que nos alcançou, como compartilhamos aqui. Hoje pela manhã nós estamos aí com alguns dos nossos jovens que farão, na tarde de hoje, uma prova, né? Farão ali o exame do IFES, então é natural que alguns irmãos estão se dedicando, estão com os seus filhos, né, preparando o ambiente para que eles possam fazer suas provas. Me lembrem de, ao final do nosso culto, nós orarmos por eles, amém, irmãos? Me cobrem isso para a gente não deixar de orar por esses irmãos. E vamos desfrutar da oportunidade que temos de, mais uma vez, termos acesso às Sagradas Escrituras, ali na carta que o apóstolo João trouxe para nós, 1 João 1, 2 e 3, na verdade 1ª, 2ª e 3ª João que estaremos compartilhando. E hoje nós queremos compartilhar sobre uma porção da Escritura que vai ficar no capítulo 1, do verso 5 ao verso 10, amém? Então 1 João 1, do verso 5 ao verso 10. E à medida que você encontrar, irmãos, vamos ficando de pé? Podemos fazer isso? Quantos estão felizes, irmãos, por a gente estar vindo para esse lugar aqui, começando a nossa jornada nesse espaço novo aqui? Amém, irmãos? Muito bom. Tem dado um trabalhinho, né? A gente ir administrando as coisas. Contudo, somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade, inclusive, de dar, né? Recebi essa semana uma mensagem do proprietário do antigo imóvel que estávamos, também da imobiliária, onde ambos agradecendo a gente pela transparência, por sermos sempre pontuais nos nossos compromissos, né? E então isso é um bom testemunho que a Igreja de Cristo precisa dar na cidade, e pela graça dele temos vivido assim até o tempo presente, que o Senhor nos dê graça de continuarmos dessa forma. Amém, irmãos? Tem sido uma bênção. Vamos então, irmãos, iniciando a mensagem dessa manhã, a série de mensagens Conselhos Pastorais, 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao 10, a palavra do Senhor nos diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos falar com o Senhor mais uma vez, irmãos. Pai bondoso e querido, nós estamos aqui, Pai, como parte do teu povo reunido aqui, a fim de ouvir do Senhor, a fim, Pai, de cultuar ao Senhor, a fim, Pai, de desfrutar também da comunhão com os irmãos. Senhor, e que possamos nos aprofundar, que possamos, Senhor, de fato mergulhar na revelação de quem o Senhor é, do teu eterno propósito, para que vivamos plenamente a compreensão do que o Senhor está formando,
e o Senhor está formando para si uma família, a saber, o povo de Cristo, o povo de Deus. E que nós, Pai, estejamos agora com corações abertos, rendidos, inclinados, para corresponder a toda a Escritura. Quanto a mim, Senhor, admito ser alguém tão limitado, Pai, que careço da Tua graça e preciso de discernimento, sabedoria para poder repartir e compartilhar com esse rebanho que o Senhor reuniu aqui, aquilo que está em Teu coração. Por isso, Senhor, que não seja o meu tom de voz, senão o Teu. Senhor, que não seja, Senhor, a minha forma de pensar, mas sim a forma com que está escrito. E que dessa forma, Pai, o povo seja edificado, não pela oratória, mas o povo seja edificado pelas ricas palavras de Cristo que devem habitar o coração do Teu povo. E assim, Pai, clamamos a Ti, que o nosso coração esteja sempre pronto para corresponder ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Nós queremos... Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Chega para frente. Obrigado, filhote. Aqui. Irmãos, nós iniciamos na semana passada uma nova série de mensagens, um compartilhar das Escrituras, onde nós falamos sobre o apóstolo João, que quando escreveu essas cartas pastorais, ele teve a oportunidade de, já mais velho, já mais experimentado, relembrar as coisas que ele tinha escrito no Evangelho, mas para proteger irmãos, para proteger a igreja de algumas coisas que estavam sobrevindo o ambiente da igreja naquele tempo. Então, como nós compartilhamos na semana passada, um dos desafios que João identificou é que a igreja estava parando para ouvir um pouco dos filósofos, de falsos mestres, e essas coisas estavam a ponto de provocar desvios no coração do rebanho de Cristo. Sabe, uma das coisas que quando nós tratarmos na exposição dessa manhã, é muito importante compreendermos que aqui o texto que lemos a partir do verso 5 está enfatizando que Deus é o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Inclusive, irmãos, recomendo, mantenha a sua Bíblia aberta enquanto estamos expondo a Escritura. E quando nós começamos a ler o primeiro verso que lemos, o verso 5, diz Deus é o quê, irmãos? Deus é luz e nele não há o quê? Treva alguma. E à medida que o texto avança falando também sobre pecado. Diz que nós não devemos achar que não estamos cometendo pecado, porque senão nós tornamos Deus um mentiroso. E quando nós lemos isso, é muito importante, então, enxergarmos um pouco do pano de fundo que estava acontecendo naquele tempo. Naquele período, existia um grupo de pensadores que eram os chamados platonistas, ou até mesmo outros que se intitulavam neoplatonistas, onde o platonismo estava ali inclinado a ouvir e pensar que tudo que há em um nível de matéria é corrupto, é perverso, é mau e será destruído. Então perceba isso, tudo que é físico, tudo que é tangível, tudo aquilo que nós podemos tocar é mau, perverso e está em condições, em rota de ser destruído. E os neoplatonistas, eles acreditavam que a perfeição está tão somente no nível da alma. Por isso, quando nós pensamos dessa forma, o platonismo encontrou meios, o neoplatonismo encontrou meios de se tornarem permissivos quanto à prática do pecado, que é em nível da matéria, se tornaram então tolerantes com o pecado, tolerantes com a prática pecaminosa, porque para eles, afinal de contas, o pecado está aprisionado à natureza humana, e se essa natureza será então destruída, a gente pode ser tolerante com ela e, suportando isso, saber que lá na nossa alminha a gente vai ser perfeito, quando na verdade isso passa agora a adentrar as portas de
igrejas nas casas ali naquela época, nos tempos de João, e João passa a escrever para esses irmãos com um coração piedoso e extremamente preocupado com esses irmãos, inclusive, irmãos, não posso perder a oportunidade de abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes a gente vai falando e eu não sei se a gente às vezes tem a clara compreensão de algo, porque quando a gente repete muito uma coisa pode virar paisagem. Mas quando nós falamos em oração inúmeras vezes aqui entre nós, Senhor, nós cremos que viveremos contigo em... E aí a gente usa uma expressão quando a gente está orando aqui. Alguém sabe do que eu estou falando ou não? Já ligou os pontos aí ou não? Que na eternidade viveremos com Cristo em novos céus e nova terra. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A gente não pode esquecer do que Paulo também nos ensinou, que essa natureza que é corruptível, ela será naquele dia revestida de incorruptibilidade. Então a redenção, ela inclui a obra da criação. A natureza caída também será redimida. Tudo será perfeito e pleno naquele dia, onde nós veremos a cidade de Deus, a saber, a Nova Jerusalém, que desce dos céus e será estabelecida aqui na terra, a sede do governo de Deus, aqui na terra. Então, quando João está escrevendo, há uma preocupação de João em não permitir que os ensinos gnósticos e filosóficos daquele tempo se apropriassem do coração dos irmãos, porque eles estavam começando a se tornar permissivos com o pecado, porque não, no fim das contas, tudo vai ser destruído mesmo. Não, irmãos. O que temos sim é a natureza caída, mas naquele dia, onde a obra de Cristo for finalizada, nós veremos tudo novo de novo. Você ouviu isso, irmãos? Nós veremos o que nós mencionamos aqui? Tudo novo de novo. E nessa preocupação, João agora está escrevendo porque ele está vendo uma igreja que vive em algumas áreas numa espécie de penumbra, de áreas sombreadas. Uma igreja que é rígida em uma esfera, mas é permissiva em outra. Uma igreja que é dura em certo nível, mas é relaxada, é negligente em outras áreas. E aqui João começa dizendo, Deus é o que, irmãos? Luz. Em várias citações na Escritura, nós vemos a expressão, principalmente na expressão verotestamentária do Antigo Testamento, nós vemos a expressão sol do meio-dia sendo usado para falar do que Cristo faz e como ele se move. Quando nós ouvimos essa expressão, sol do meio-dia, está trazendo qual entendimento para a nossa mente, irmãos? Porque a ideia é que o sol do meio-dia, ele está exatamente sobre nós e não permite a formação de nenhum tipo de sombra. Você compreende isso, meu irmão? Então, quando nós pegamos esse texto, Deus é luz e nele não há treva alguma. C.R. Sproul diz que a santidade de Deus, ela não é apenas um atributo dentre os outros, mas ele é o centro radiante de tudo que ele é. Se Deus não fosse um Deus santo, tudo que ele fizesse seria em torno do seu prazer. Porque, afinal de contas, o homem caído, o homem corrupto, sabemos que ele busca o seu próprio prazer e deleite. Por isso, Deus, sendo aquele que é a própria luz, a santidade de Deus, é um dos aspectos centrais dos seus atributos morais. E quando João afirma que Deus é luz, está nos lembrando que não existe espaço para sombras em sua presença. O apóstolo Tiago, certa vez, disse em Tiago 1,17 que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra ou variação. Pai das
luzes em quem não há o que, irmãos? Sombra ou variação. Agora perceba que o apóstolo João, ao escrever, ele não escreve apenas apontando as fragilidades de um rebanho, mas ele escreve primeiro mostrando aquele com quem devemos nos assemelhar. Senão nós estamos de novo retomando práticas de comportamentalismo nas nossas mensagens. E quando João escreve isso, ele está trazendo para nós que a luz de Deus revela, purifica e transforma. Perceba, a luz de Deus, primeiramente o quê? Revela, purifica e transforma. Contudo, não esqueça de uma coisa: expostos à luz de Deus, de fato, a nossa real condição é revelada. Você ouviu isso, irmão? Quantos aqui querem viver na luz? Vou perguntar mais uma vez. Quantos aqui querem viver na luz? Ah, é, irmão? Você quer mesmo viver na luz? Porque se quisermos viver na luz, precisaremos aceitar ser expostos em nossos delitos e pecados. Se quisermos viver na luz, teremos que suportar a dor da vergonha de sermos desmascarados diante dos nossos irmãos em Cristo. Se quisermos viver na luz, teremos que abrir mão das áreas cinzentas da nossa vida, das áreas sombreadas. Se quisermos viver na luz, não adianta você tentar explicar, porque, segundo Efésios 5:13, como disse Paulo, a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso, um irmão que disse: eu quero viver na luz, a luz vai revelar, irmãos, as misérias da nossa vida. E quando as misérias vierem à tona, explicação não vai resolver, o que vai resolver é a água da palavra. Quando João mesmo disse, quando escreveu o Evangelho, quando falando acerca do que Jesus tinha dito, Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra. E é isso que João está aqui começando a trazer sobre o coração dos irmãos. E a verdade, irmãos, é que essa natureza aqui, essa natureza frágil, pecaminosa, soberba, arrogante, teimosa, obstinada, essa natureza não ama a luz. Essa natureza não ama a transparência. Essa natureza não ama a verdade. Assim como Adão se escondeu entre árvores com uma folha de figueira. Assim como Adão preferiu as sombras do auto-engano ao invés de se expor à verdade de quando Deus chega no Éden, no entardecer, como todos os dias, e ele pergunta: Adão, onde você está? E quando Deus pergunta: Adão, onde você está? Ele escolheu a sombra. Ele escolheu se esconder. Ele escolheu proteger a vergonha para não se ver vulnerável diante do Criador. Essa natureza, nossa natureza, não quer voluntariamente andar na luz. Agora preste atenção, essa natureza não quer o que eu disse, irmão? Voluntariamente andar na cruz, andar na luz. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja em Corinto, ele também disse: eu esmurro o meu próprio corpo a fim de torná-lo obediente a Cristo. Sabe o que Paulo disse
quando escreveu isso, ele falou assim: o meu normal é querer viver na sombra. O meu normal é querer me proteger, é guardar a minha reputação. Contudo, eu vou esmurrar a minha natureza. Porque eu sei que esse caminho não é caminho de vida. Esse caminho é um caminho que me levará à morte, e pior a saber, a morte eterna, onde Deus não está. Deus não estará lá. Cristo, o Rei da Glória, não estará lá. Por isso, João está insistindo que andar na luz não é apenas um conceito espiritual, aquela coisa, não, você é chamado para andar na luz. Mas sim é um conceito espiritual que deve ser assumido como um compromisso físico e real para os dias atuais. João, quando escreveu, ele está dizendo que nós somos chamados para viver com sinceridade diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos nossos irmãos. Preste atenção no que eu disse. O andar na luz inclui sermos sinceros, primeiramente, para com Deus. Em segundo nível, para com a gente mesmo. E em terceiro nível, ser sincero para com os nossos irmãos. Deixa-me dizer uma coisa, irmão. Eu sei que muitos irmãos entre nós aqui foram machucados por outros irmãos que expuseram você. Eu tenho aprendido com o passar dos anos, e tenho aprendido, é a expressão que eu vou usar e não a expressão aprendi, porque eu ainda tenho muito que aprender com a caminhada cristã. Mas tenho aprendido que não é a igreja que feriu a gente, irmãos. Porque a igreja, a saber, a igreja invisível, ela é perfeita, pura, santa, imaculada. Quem feriu um irmão aqui ou outro foi outro irmão imperfeito que reunia ali com você. E isso não pode ser um obstáculo para que nós possamos escolher hoje andar na luz. Primeiramente para com Deus, em segundo nível para com a gente mesmo, e em terceiro nível para com a nossa família de fé. Wayne Grudem usa uma expressão que é a santificação como um processo contínuo pelo qual o Espírito Santo nos torna mais e mais livres do pecado e semelhantes a Cristo. E é disso que João está falando. João não está falando que a gente vai ser perfeito. João não está dizendo, nesse texto, que a gente vai viver e andar aqui como se... Às vezes a gente ouve umas abobrinhas por aí, né? Alguns anos atrás alguém brincou comigo, não, sabe por que José foi parar na cova dos leões e não comer o leão? José, ó. Obrigado, meu amor, me salvou. Por que Daniel, que eu ia falar algo de José, eu lembrei que eu já tinha falado de José aqui, então desculpe. Por que Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, por que ele não foi destroçado por aqueles leões? Aí alguém num rompante, assim, heresiológico, assim, sabe? Não, é porque ele não tinha cheiro de carne, de tão espiritual que ele era. Aí o leão não sentiu o cheiro de carne, né? Não, irmão. Daniel tinha erros também, irmão. Era um homem piedoso, mas falha. O apóstolo João não está dizendo que a gente vai aqui, não, você não tem mais cheiro de carne, de tão espiritual que é. Então morre, irmão, morre e vai logo embora. Porque já a obra de Cristo já está completa, que essa é a verdade. Agora, sabe o que acontece, irmão, nesse cenário? Nesse cenário, sabe o que João está dizendo? Que andar na luz é viver esse processo, não de negar o pecado,
mas de confessá-lo. Agora preste atenção, de não mascarar as falhas, mas permitir que a luz de Cristo revele as áreas frágeis do nosso caráter, para que nessa luz Cristo venha e opere uma obra extraordinária em nós, diminuindo o nível de atuação do velho homem e aumentando o nível de atuação da obra do Espírito no nosso interior. Sabe, irmãos, aqui talvez, quando João escreveu, ele estava ciente de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. Porque muitas vezes a gente até não nega o pecado, mas a gente justifica o pecado. A gente, às vezes, resiste a alguém que está nos instruindo e a gente começa a mascarar as falhas e transformar as falhas em explicações como do tipo, não, isso tem a ver com o meu temperamento. Não, irmão, isso não tem a ver com o seu temperamento. Isso tem a ver com a natureza adâmica que ainda grita dentro de você. Eu digo isso em amor, irmão. Sabe por quê? Tem aqui a minha esposa, meus filhos. Como eu fui explosivo por tantos anos na minha vida. Como eu fui estourado tantos anos da minha vida. Eu ainda tenho dias ruins, irmãos. Ainda tenho dias onde eu cometo esses erros. E muitas vezes, alguém que me amava chegava, não, sabe o que é isso? É porque você é um líder forte. O líder mais forte de todos ensinou os seus 12 por meio de uma toalha e uma bacia. Foi assim que ele ensinou. E por muitos anos eu me ancorei, me apoiei nesse aparente elogio, sabe? Não, Felipe, tá tudo bem, é porque você é um líder forte. Não, irmão. Verdade é que eu estava andando com sombras. Eu estava andando com áreas ainda em trevas na minha vida. Eu ainda tenho outras, irmãos, que eu ainda estou lutando. Mas uma das coisas que João está dizendo aqui é que Deus é luz. E que se nós não andarmos na luz, não poderemos nos tornar como Ele é. Quantos estão compreendendo isso? Sabe, Tim Keller usa uma expressão que já citamos aqui em mensagens anteriores. O Evangelho é a notícia de que somos mais pecadores do que ousamos admitir. Preste atenção nisso. Nós somos mais o quê? Pecadores do que desejamos admitir, ousamos admitir. Na verdade, irmãos, às vezes a gente fala as coisas da gente para ver se a gente acredita que a gente é melhor um tiquinho. Mas Tim Keller continua dizendo, eu sou miserável mesmo. Contudo, eu sou mais amado do que eu poderia imaginar. O que seria você entender, eu entender, irmão? Cada um de nós ter uma mente iluminada para compreender plenamente que, a despeito das nossas misérias, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos amam profundamente. E a maior expressão do amor do Pai para conosco é não nos deixar na condição que estamos hoje. Porque a condição que estamos hoje pode nos levar à distância final, completa e absoluta para longe de Cristo. João, quando está escrevendo isso, ele não está escrevendo isso para abater os irmãos, assim, sabe?
João não está escrevendo isso para pegar os irmãos, dar uns tabefos neles assim, sabe? João está escrevendo isso com uma demonstração de amor, de cuidado. João está escrevendo isso dizendo, isso se trata de amor, de obediência, para que possamos viver em comunhão. Os versos iniciais de 1 João nos ensinam que João queria ter comunhão com aqueles irmãos. Agora, como ter comunhão com irmãos que estão sendo permissivos, tolerantes e aceitando as práticas deliberadas de pecado? Põe uma hiperênfase numa certa área de sua vida e nessa área é o perfeitão, é a perfeitona, tá certinho. Só que a outra área são perversos e imorais. E aí João está dizendo, não, gente, isso é andar na sombra. E Deus é luz. O cristão que anda na luz, irmãos, não é o cristão que não tropeça. Você ouviu o que eu disse aqui, amém? O cristão que anda na luz não é o cristão que não erra, mas é aquele que não esconde quando tropeça. É aquele que confessa, se humilha e encontra em Cristo a purificação dos seus pecados e o recomeço da caminhada. Deixa-me dizer uma coisa aqui. Aqui eu não vou pedir para levantar a mão, fiquem tranquilos, mas se bem que seria uma ótima exposição para andar na luz, né, irmãos? Mas deixe-me fazê-los pensar em algo. Quantos aqui já cometeram severos erros em seu local de trabalho diante de gente ímpia? Quantos de nós cometeram erros diante de gente que não teme a Deus? E aí sabe o que a gente faz? A gente escorrega e dá um jeitinho de sair bem, porque para um corrupto, uma resposta corrupta não destoa tanto. Quando, na verdade, a maior demonstração de pureza do Evangelho e de querer andar na luz, e inclusive de glorificar a Cristo, seria ir até um superior, talvez, e reconhecer que você agiu de forma fraudulenta. Seria ir até um subalterno no local de trabalho e admitir que você agiu de forma abusiva, que você o extorquiu. E ao fazer isso com sinceridade, reparando os danos que a natureza adâmica, que muitas vezes age em nós, está realizando. E nós podemos dessa forma glorificar a Cristo andando na luz, ainda que seja necessário reparar danos para com pessoas que também não temem ao Senhor. E isso é mais difícil para nós. É ou não é verdade, igreja? Ou silêncio. Mas é ou não é verdade? Porque pedir perdão para um irmão que de repente vai lembrar da cruz e vai me perdoar, talvez é menos complexo do que ir pedir perdão para alguém que, sendo impiedoso, talvez vá agir comigo agora com maior rigor. E por não querermos o rigor de um tratamento de um ímpio, nós muitas vezes continuamos andando nas sombras. Mas João está dizendo, não. Vocês são chamados a andar na luz. Sabe um texto que está ali no verso de número... Eu já não consigo ler mais aqui, irmãos. Tem que usar a fonte 14 agora aqui. A idade. Especialmente o verso 7, eu gostaria que você olhasse esse verso 7 comigo. O verso 7 está dizendo assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz,
mantemos comunhão o quê, irmãos? O que está escrito aí? Uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe, quando nós entendemos esse preceito, nós compreendemos que a luz, de fato, vai revelar quem a gente é. Quando Wiersbe escreveu algo sobre o assunto, eu gostaria que você ouvisse aqui. De que maneira nós, cristãos, tentamos encobrir os pecados? Você ouviu essa pergunta? De que maneira nós, cristãos, tentamos encobrir os pecados contando mentiras? Só que as mentiras, irmãos, que contamos, e é curioso você parar para pensar que muitas vezes a gente conta uma mesma mentira tantas vezes que daqui a pouco nós mesmos estamos acreditando nas mentiras que contamos. Wiersbe continua dizendo: primeiro mentimos a outros. Queremos passar para os nossos amigos cristãos que somos espirituais, de modo que mentimos sobre a nossa vida, tentando causar uma boa impressão. Queremos que pensem que andamos na luz, quando na verdade estamos em trevas. Uma vez que se começa a mentir para os outros, mais cedo ou mais tarde mentimos a nós mesmos. E é sobre isso que se trata essa passagem. O problema agora não é enganar os outros, mas enganar a si mesmos. E é possível um cristão viver em pecado e ainda assim viver uma falsa certeza de que está tudo bem entre ele e o Senhor. Sabe o que esse texto, o verso 7, está nos exortando aqui, irmãos? Que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos o quê, irmãos? Comunhão, mas o texto está dizendo comunhão com quem? Com quem? Sabe por quê, irmão? Porque é muito difícil conviver com uma pessoa que você não sabe de verdade quem ela é. É muito difícil você ter comunhão verdadeira com alguém que toda vez que se aperta, pipoca uma parada nova. Toda vez que você arrocha, aperta um pouquinho a pessoa, tum, você descobre mais uma coisa. Por isso, irmãos, como eu aprecio relacionamentos que o irmão senta na minha frente e ele rasga o verbo. Rasga o verbo. Pastor, ó, meu problema é esse daqui, é esse daqui, é esse daqui. O irmão pode estar estragado, irmão. Tá tudo bem, eu consigo ter comunhão com ele por meio de Cristo Jesus. Porque Cristo vai restaurando esse irmão à medida que ele está permanecendo na luz. E é isso que João está dizendo. Carlos, me faz uma gentileza. Pega o controle o mais quadradinho, joga para o 24. Tem irmãos aí com muito frio. Por gentileza, os dois aparelhos, por favor. Por mim, botava 16, tá, irmãos? Mas eu amo vocês, entendeu? Tá com problema. Tá com problema, né? É, tinha que colocar um aqui. Irmãos, por isso, a honestidade é essencial. É essencial. O cristão verdadeiro ele precisa ser honesto consigo mesmo, com os outros e com Deus. Fingir espiritualidade é andar nas sombras. Ouviu o que eu disse ou não? Fingir espiritualidade é andar nas sombras. Sabe uma das coisas que algumas práticas religiosas elas me causam hoje eu quero até ter cuidado para não ser demasiadamente pesado, mas eu preciso externar algo que algumas práticas religiosas elas me dão hoje nos nervos, para não usar uma outra expressão um pouco mais pesada. Porque você vai apertar alguma situação e a pessoa não é porque Deus está me falando algo.
Irmão, se o que você estiver fazendo estiver fora disso daqui, estiver incompatível com as Escrituras, lamento informar, o seu Deus é com D minúsculo e se chama ventre. É o seu ventre falando mais alto do que o Cristo. Porque verdadeiramente, irmãos, nós às vezes espiritualizamos respostas a fim de justificar a nossa permanência nas sombras. Honestamente, irmãos, essa palavra não vem arrebentar com a gente ou não? Nós não podemos andar nas trevas e nas sombras. Recentemente, eu tive uma conversa com alguns irmãos e eu usei a mesma ilustração da conversa na mensagem da semana passada. Que existem coisas ali, tem o preto e o branco, que você sabe o que é certo e o que é errado. Mas no meio termo tem o que, gente? Tem o cinzento, né? O que é o cinzento? É aquilo que a gente encontra um jeito espiritual de continuar fazendo uma coisa que no fundo a gente deveria parar de fazer. Acerca disso, irmãos, Tim Keller, ele diz que o amor cristão verdadeiro é inseparável da obediência e da integridade moral e não trata de sentimentalismo, mas trata de uma vida transformada pela luz de Deus. Nós não devemos, irmãos, não devemos. Se queremos uma comunhão verdadeira, você quer ter comunhão verdadeira com seus irmãos em Cristo? Quer mesmo? Então, faça aquilo que João nos ensinou. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, de Cristo, nos purifica de todo pecado. Mude um pouco a sua forma de pensar e de aceitar algumas coisas, de que o que você acha que às vezes é uma opinião de irmãos que te amam, passe a enxergar como conselho. Você ouviu o que eu disse ou não? Inclusive, como eu vim de um ambiente extremamente tirano no que se refere à liderança eclesiástica, e alguns dos irmãos também vieram desse tipo de ambiente, desse tipo de espaço, aí como a gente quer sair da tirania da liderança eclesiástica, a gente vai para o outro extremo. Sabe qual é o outro extremo? O que um pastor, o que um presbitério fala como conselho do Senhor, você recebe como opinião. Quando às vezes a gente não está dando opinião. A gente está vivendo Hebreus 13, que diz que como guias da parte de Deus, os pastores estão com uma dádiva do Senhor para o rebanho, a fim de cooperar com o apacentamento do Cristo aqui na terra. Aí a gente dá uma palavra e o irmão entende como opinião. E é impossível ter comunhão, por quê? Porque não estamos andando plenamente na luz. Quantos compreendem isso aqui de verdade? Uma coisa você vai entender, na verdade, uma coisa vocês já entenderam sobre a nossa forma de caminhar como igreja. Eu não vou gritar com você. Eu não vou levantar minha voz com você. Eu não vou dar uma pancada na mesa. Eu não vou fazer isso. Só que é o seguinte, todas as vezes que eu vou para um tempo de aconselhamento é com a Bíblia aberta. E o quanto o seu coração estiver aberto para receber o que está saindo da Bíblia aberta, vai definir se estamos ou não andando na luz. Honestamente, eu tive até medo por um tempo de dizer o que eu estou dizendo agora. Porque sei que muitos dos irmãos vieram de lugares abusivos. Contudo, você se encontra hoje no meio de irmãos que estão lutando para viver de modo saudável. Amém ou não, queridos? Estão lutando aqui. A gente não é 100%, irmão. A gente tem falha, a gente tem erros. Contudo, se tem irmãos que te amam, estão apontando áreas
que estão nas sombras, não tome como opinião, mas assuma como um conselho. E eu não estou falando só de mim, não, porque tem irmãos piedosos aqui fazendo isso também uns com os outros. Os apacentadores, irmãos mais experientes. E João está fazendo essa chamada para a gente. João, ele também faz algo, trazendo à tona, no verso de número 8, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é o que, irmão? Fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas é se o quê? Se o quê? Se confessarmos. Sabe o que acontece, irmãos? A gente acha que pecado vai se apagar com o tempo. E o que apaga pecado é o sangue de Cristo. Amém, irmão? Só que é por meio de algo que é o reconhecimento de estar vivendo como um errante aqui na terra. E esse reconhecimento de estar andando como um errante aqui na terra perpassa pela confissão, pelo arrependimento. Nós precisamos, como igreja local, precisamos retomar práticas da igreja cristã que nós abandonamos. Sabe qual é? Se arrepender, confessar, pedir perdão. A gente precisa retomar isso. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Os irmãos que aí, assim como eu, são os pós-quarentões aí, se viveram em igrejas de bairro na sua infância e adolescência, você vai lembrar, irmão, de coisas que a gente passou, do tipo, dois jovens, dois adolescentes brigaram, o líder, o pastor, chamava os dois, botava sentado no banco e falava assim, conversem. Eu passei esse tipo de coisa. Teve alguém mais que passou aí ou não? Não? Passou, Sabrina? Alguém mais aí passou isso ou não? Ih, irmão, passei vergonha já. E aí a gente não quer a vergonha. Esse é o ponto. A gente não quer o quê? A vergonha. Aí a gente esconde ao invés de confessar. Precisamos retomar essa prática na vida cristã. Confessar o pecado contra o Senhor e contra o irmão. Precisamos disso. Sabe, é possível, essa expressão que eu vou utilizar aqui, como foi desafiador escrever isso assim. Porque é possível ouvir e até concordar com a mensagem do Evangelho, sem o reconhecimento de pecado. E dessa forma a mensagem não cria raiz, é como aquela semente que caiu na beira do caminho. Sobre isso, os pais da igreja disseram que santo não é quem nunca se suja, mas quem está sempre se lavando nas águas do perdão de Deus. João está combatendo os gnósticos que negavam que os seus atos de imoralidade e ganância fossem pecaminosos. Mas é a confissão, preste atenção nisso, é a confissão que mantém o cristão humilde, dependente e em comunhão. Quando você vai confessar um pecado, irmão, você vem por cima ou vem rastejando? Quando a gente vai confessar um pecado, irmão, não tem como vir por cima. Por isso, quando eu lido com irmãos que nunca confessam, eu temo que esteja lidando com irmãos altivos no olhar. Irmãos que olham as coisas, sempre vendo as falhas dos demais, mas nunca se colocando como aqueles que também são errantes.
Diante disso, meu irmão, nós conseguimos compreender que para permanecer na luz, 1 João nos coloca no capítulo 1 3 aspectos. Se alguém quiser registrar, 1 João nos lembra que a vida cristã é, primeiramente, comunhão com Deus. Andar na luz é ter comunhão com quem? Com Deus. Também, na vida cristã, nós precisamos de uma confissão constante, uma admissão de responsabilidades. Precisamos compreender que temos que nos arrepender e confessar os nossos pecados. E por fim, irmãos, 1 João 1 nos lembra que nós devemos exercitar um amor ativo que demonstra a fé na prática. John Stott resume com uma frase parte do que compartilhamos essa manhã, dizendo que o cristianismo é tanto um relacionamento quanto uma doutrina. O cristianismo nos faz, primeiramente, colocar a nossa mente subjugada a fim de que aceite a mensagem do Evangelho. Mas essa mensagem também me coloca em relacionamento com o Pai e com os meus irmãos. Amém, queridos? Gostaria de orar com você nesse momento. Podemos? Pai bondoso e querido, vamos estar em pé, irmãos. Pai bondoso e querido, te agradeço por estarmos aqui ouvindo, recebendo a Tua palavra. Que Colossenses 3,16, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que a Tua palavra, Pai, verdadeiramente habite no nosso interior e no nosso coração. Que o que compartilhamos aqui, Pai, venha produzir uma verdade autêntica a ser vivida, não apenas a acreditarmos, mas vivermos as verdades as quais compartilhamos aqui. E como povo redimido, nós podemos responder a mensagem que ouvimos, oferecendo a Ele mais uma canção, centralizando a pessoa de Cristo na manhã de hoje.